Nessa aula 3, a gente vai entender algumas das principais referências do Dynamo. Então, esse mini curso gratuito de Dynamo que a gente está disponibilizando aqui no YouTube é uma excelente fonte para que a gente entenda como desenvolver as nossas rotinas. É prático, o nosso conteúdo é totalmente prático, né? Mas é importante a gente conhecer algumas referências já estabelecidas e são referências que possuem muito conteúdo. Então a gente tem aqui o fórum de discussão, o site do Dynamo, o Dynamo Primer e o dicionário do Dynamo. A gente vai explicar exatamente como funcionam cada uma dessas referências nessa aula 3. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui. Pessoal, vamos lá então, ó, aula 3 do nosso mini curso gratuito aqui de Dynamo, Programação Visual, uma aula para a gente conversar somente sobre referências, porque elas são muito importantes. Então, quando a gente abre aqui o Dynamo, né, quando a gente vem ali no Revit, aba gerenciar, clica em Dynamo, o que acontece? A gente abre essa tela inicial. E tá vendo que eu tenho aqui, ó, referências e perguntar? Vamos primeiro pelas referências, depois a gente chega no fórum, tá? Então, olha só, o que acontece aqui? Referências, Dynamo Primer. Quando eu clico aqui, pessoal, a gente tem muito conteúdo aqui, tá? Então, se você quiser fazer uma leitura geral do que tem aqui, ou mesmo procurar por algum assunto específico, você vai acessar o Dynamo Primer, tá? Que é o dynamobim.org. Então, aqui o que nós temos, ó? Eu vou mudar aqui de inglês, a gente sim consegue colocar para português Brasil. Ele vai traduzir aqui uma tradução muito boa do conteúdo. E tá vendo, ó, bem-vindo. Tem aqui também toda a parte de fundamentos, ó, de explorar, conectar, envolver, desenvolver. Enfim, tá vendo? Ó, passo a passo aqui. É um material muito, muito bom, tá? Que a gente tem aqui desde a introdução, como funciona o Dynamo. O que a gente vai fazer aqui nesse conteúdo que a gente está gravando para vocês é ser bem mais prático, né? A gente vai direto ao ponto, já para a gente já começar a desenvolver as nossas rotinas. Mas em algum momento, pessoal, quem quiser se aprofundar no Dynamo, primeiro tem o nosso curso lá na plataforma Engenharia EAD de Dynamo Programação Visual para desenvolver rotinas complexas, né? É um curso bem mais avançado, tá? Então você pode começar por ele lá também depois que você fizer esse mini curso gratuito. E aí, para você entender melhor também os fundamentos e fazer as suas próprias pesquisas, você pode acessar aqui o Dynamo Primer e ele está muito bem dividido aqui, né? Através aqui de cada um dos assuntos, em cada um desses tópicos aqui. E tem muito material. Então gosto muito do Dynamo Primer. Ele é interessante principalmente para quem está entrando aqui nesse mundo da programação visual. Bom, vamos lá. Esse é o Dynamo Primer. A gente já viu que a gente clicou aqui, a gente consegue traduzir ele lá para português e a gente consegue acompanhar as publicações. Ó, tutoriais em vídeo. A gente tem aqui também, tá vendo? Ó, tutoriais em vídeo. Esses vídeos aqui estão em inglês. Os vídeos, se você quiser também, é mais um material de consulta, mas o que eu vou passar para vocês aqui no mini curso gratuito aqui praticamente vai cobrir todos esses assuntos e focando exatamente, né? Aqui nos projetos, né, sendo um pouquinho mais prático, um pouquinho mais direcionado realmente a resultado. Mas também tem mais conteúdo aqui. Ok? Bom, aqui, ó, dicionário do Dynamo. Esse aqui eu gosto bastante. Lembrando que aquele conteúdo que eu mostrei para vocês agora de tutorial, aquele sim está todo em inglês, tá? Assim como o dicionário do Dynamo. O que é o dicionário, pessoal? Nós temos, quando eu venho aqui em novo, nós temos muitos nós aqui, que conforme a gente vai praticando, nesse primeiro momento pode parecer muito complicado, porque tem, sei lá, dezenas aqui, centenas, talvez milhares de nós, acredito que sim. Então, só que a gente não vai usar todos, a gente vai utilizar aqueles que realmente são mais adequados à nossa rotina de projetista. Então, em um primeiro momento, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para encontrar aquilo que você precisa e conforme você for desenvolvendo aqui as rotinas, você vai percebendo que vai ficando um pouco mais automático, né? Então aqui, como eu tenho, vamos lá, ó, se eu vier aqui no Revit, se eu colocar aqui, ó, Selection, se eu colocar aqui, tá vendo, ó, o mouse em cima, eu quero selecionar todos os elementos de um nível lá no Revit. A gente vai ver isso nas aulas seguintes. Tá vendo que aqui à direita eu tenho uma janelinha que tem aqui uma explicação, ele vai obter todos os elementos no nível especificado a partir do modelo. Eu tenho ali a entrada, nenhum, porque eu não preciso de entrada. Deixa eu clicar aqui só para mostrar, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, vamos lá. Nenhum e a saída, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho elemento. Aqui, inclusive, ó, ficou até errado, né? Essa entrada aqui, na verdade, a entrada tem uma entrada assim, que é level. Se eu vier aqui e colocar aqui, ó, ao elementos da categoria aqui da vista, ele vai mostrar também, ó, a categoria e a vista que eu quero. Tem alguns nós, vamos pegar aqui um nó de aqui, vamos pegar aqui um input, vamos pegar um nó de entrada, vamos pegar um básico, vamos pegar um booleano. Tá vendo? Ó, esse aqui realmente não tem entrada nenhuma, tá vendo? Mas quase todo nó vai ter
ali pelo menos uma saída. Então aqui, mas para mostrar para vocês o seguinte, ó, eu coloco o mouse aqui em cima, ele mostra aqui uma dica à direita. Então aqui, ó, integer slider, ele produz valores inteiros. Number, cria um número. String, cria uma sequência de caracteres. Tá? Então ele tem aqui uma autoexplicação. Agora, quando eu venho aqui, vamos colocar aqui, ó, no dicionário, aqui é mais completo. Então aqui, quando eu venho, por exemplo, aqui no Revit e coloco aqui Elements, olha só, eu tenho o quê? Eu tenho, na verdade, pessoal, um dicionário com todos os nós que eu tenho dentro do Dynamo. Então, tá vendo? Ó, cada um dos nós está aqui, cada um deles. E se eu clicar, tá vendo que eu tenho aqui separado por grupos aqui também, ó? Se eu clicar aqui em Elements, o que vai acontecer? Deixa eu clicar aqui, por que não aconteceu nada? Deu uma travadinha. Vamos clicar aqui em By Face, pronto. Ó, se eu utilizar o nó By Face, que nó que é esse daqui? Vamos voltar lá no Dynamo. Ó, se eu vier aqui e digitar By Face, o que vai acontecer aqui? Tá vendo? Ó, eu tenho uma parede por face. Olha a dica direita. Cria uma parede seguindo a geometria de uma superfície. As paredes por face não podem ser atualizadas. Qualquer alteração na geometria criará uma nova parede e excluirá a antiga. Explicou ali o que é, né? Quando eu venho aqui no dicionário, o que acontece? Além disso, eu tenho um exemplo de como isso funciona. Olha só, aqui a imagem está bem ruinzinha, né? Porque já é um conteúdo que foi postado há bastante tempo. Mas geralmente não é assim, tá? Geralmente aqui, ó, o conteúdo aqui é um pouco melhor. Olha só, tá vendo? Ó? Esse nozinho aqui de geometria, o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a geometria associada ao objeto no qual a gente fez a ligação. Então, quando eu venho aqui, olha só, tá vendo? O que ele fez aqui? Ó? Ele utilizou o nozinho element.geometry, ele pegou o tipo de família. Que tipo de família? Um tubo de 600 milímetros de diâmetro. Então, olha só como funciona. Olha só como é simples. Ele vai trazer, esse nó, ele vai trazer a geometria do elemento que eu estou selecionando. Ele vai mostrar no Dynamo. E a gente vai fazer isso nas nossas rotinas também. Tá? Bom, então aqui, ó, Family Types, ele conectou, ele mostra um exemplo de como conectar. E o dicionário, pessoal, é assim que funciona. Tem alguma dúvida um pouco mais específica sobre alguns desses nós aqui? Dá uma lida aqui no que está escrito em português, certo? E depois vai para o dicionário. Se você tem facilidade com o idioma, com o inglês, né? Tudo bem, ok, mais simples. Se não tiver, não tem problema, copie e cola em um tradutor, mas dê atenção àqueles exemplos ali, porque eles são muito práticos e eles vão te explicar melhor ali como utilizar cada um daqueles nós, tá? Ou cada um desses nós que nós temos aqui no Dynamo. E a gente tem outras ferramentas de dicas aqui também que eu vou mostrar para vocês ao longo aqui do desenvolvimento, né, das nossas rotinas. Deixa eu voltar para a interface inicial. Mostrei aqui o dicionário, mostrei o Dynamo Primer. Site do Dynamo, o que nós temos aqui? Ó? Clicou aqui, deixa eu puxar aqui na janelinha em cima. O site do Dynamo, aqui, na verdade, ele vai dar uma entrada geral aqui, está explicando também a mesma coisa. Ó. O primer, tá? O dicionário, ele está mostrando aqui também aqui os recursos aqui dos desenvolvedores, aqueles vídeos tutoriais, né? Alguns tutoriais aqui também, todos em inglês, né? São tutoriais simples também. A gente vai cobrir muito desses assuntos aqui, principalmente nas primeiras aulas, tá? E aqui, tá vendo? Ó, eu tenho aqui explorar, blog, fórum, tenho aqui os recursos, eu tenho aqui o roadmap também, né? Para poder fazer a instalação do Dynamo. A gente viu isso na primeira aula, né? Vem aqui, ó, Get Dynamo. Se você tem uma versão 2017, 18 ou 19, você pode fazer aqui o download clicando por aqui. Se você tem da 2020 em diante, não precisa fazer nada, o Dynamo vai estar instalado. Bom, esse daqui é o site do Dynamo. Agora, o que é interessante, pessoal, o fórum de discussão. O fórum de discussão, ele é muito rico em conteúdo, tá? Eu vou fechar aqui. Então, aqui dentro do fórum, o que você pesquisar aqui, praticamente você vai encontrar. Então, está com dúvida sobre algum nó específico, ou algum nó que veio em algum pacote, que a gente também vai conversar sobre isso, provavelmente o desenvolvedor vai estar aqui. Ou um dos desenvolvedores. Usuários avançados do Dynamo estão aqui. Assim também como usuários, né? Ali os iniciantes no Dynamo. Então, a partir aqui do fórum, a gente consegue fazer pesquisas, a gente consegue encontrar muita colaboração da comunidade. Sim, está em inglês. Então, se você tem um pouco mais de dificuldade com o idioma, você pode vir aqui pesquisar pelo nó, pelo nome do nó, e quando você encontrar um fórum, uma postagem ali que você entende que vai te auxiliar, você pega lá e traduz isso no Google Tradutor ou em outra ferramenta. Então, se eu vier aqui pesquisar, vamos colocar aqui, sei lá, select Revit Elements, selecionar elementos no Revit. Ele vai trazer, ó,
Tá vendo? Ó, uma série aqui de postagens que foram criadas, e são muitas postagens, como eu falei para vocês, é um fórum muito participativo. E se eu vier aqui clicar, ó, vamos pegar um aqui, ó, select Revit element by face. Quero selecionar um elemento do Revit pela face. Então, tá vendo? O usuário teve uma dúvida, ok, e o pessoal, ó, veio aqui e veio ajudar. A primeira resposta aqui, ó, você pode tentar element.dynamo surface, né, um nó aqui do pacote Springs. Os pacotes, só explicando aqui muito rapidamente, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, são pacotes de nós que foram desenvolvidos pela comunidade. Algum desenvolvedor foi lá e criou nós que vão resolver algo que o Dynamo talvez não resolveria com os nós padrão. Tá? Ou então ele traz atalhos para a gente. Às vezes a gente precisa desenvolver uma rotina gigantesca aqui com um monte de nó e tem um conjunto de nós personalizados, de pacotes ali que a comunidade disponibiliza, que com um nozinho você consegue resolver tudo, né? Geralmente esses nós também tem programação envolvida, tem Python, então quem trabalha com programação pode desenvolver esses nós também e publicar esses pacotes, mas esse assunto para outro vídeo. Então o fórum, pessoal, fique atento aqui ao fórum, tá? O fórum aqui, ele é muito interessante, ele tem muito conteúdo, tá vendo? Ó, se eu clicar aqui, eu volto para o site. Na verdade, eu estou dentro do site do Dynamo, né? Estou na seção de fórum aqui, ó. Cliquei no fórum, você pode vir aqui também, colocar todas as categorias, tá vendo? Você pode vir aqui filtrar só pelo Revit, você pode colocar por tags aqui também, ó. O pessoal coloca tags aqui, então, tá vendo? Eu estou na seção de Revit com a tag Revit. Ó, aqueles que têm mais contribuição, né? Mais respostas ou mais visibilidade, né? Ou mais views, na verdade, aqui tem mais atividade, tá? Ou então eu posso colocar aqui as últimas postagens, certo? Essa última atividade aqui, ó, 19 minutos foi postado. Aqui, por exemplo, ó, o que ele está querendo aqui? Ó? Ele vai criar um telhado por footprint no Dynamo. Ele está com dúvidas. Nesse caso aqui, a dúvida dele já é relacionada a um código do Python que ele está criando, tá vendo? Ó? A gente está falando de linguagem de programação visual, olha a programação via texto aqui também, tá vendo? A gente também pode fazer isso no Dynamo, obviamente já é mais avançado, não é objeto de estudo no nosso curso aqui gratuito, tá? Mas é algo assim que a gente praticamente não precisa utilizar. Nós, projetistas, engenheiros, arquitetos, a gente não precisa, na grande maioria das vezes, chegar nesse nível de detalhe aqui, porque simplesmente conectando caixinhas, a gente consegue trazer resultados incríveis e você vai ter a certeza disso já nas próximas aulas, ok? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.